Você está ouvindo o canal Livroterapia, audiobook Como Aumentar a Capacidade do Seu Cérebro, de Joe Dispenza. Capítulo 6. Neuroplasticidade. Como o conhecimento e a experiência mudam e evoluem o cérebro. Cada mutação, por meio de uma nova combinação de fatores genéticos, que fornece ao organismo uma nova oportunidade de chegar a um acordo com as condições de seu ambiente, significa apenas que novas informações sobre esse ambiente entraram nesse sistema orgânico. A adaptação é essencialmente um processo cognitivo. Konrad Lorenz, PhD. Ao longo do tempo, filósofos, psicólogos e neurocientistas têm tentado formular teorias sobre aprendizado, comportamento e desenvolvimento da personalidade. Da tábua rasa de Aristóteles até a modificação comportamental de Skinner, passando por pesquisas recentes usando neuroimagens funcionais para analisar um cérebro vivo, nossa compreensão do cérebro e dos processos subjacentes que ajudam em seu desenvolvimento evoluiu bastante. Recentemente, muitas pessoas tentaram entender melhor como o cérebro opera comparando-o a um microcomputador. Entretanto, esse modelo é insuficiente para refletir a realidade do cérebro. Em uma dimensão crucial, ele não reflete o quanto o cérebro e suas conexões sinápticas são realmente mutáveis e maleáveis. Por muitos anos, cientistas trabalharam sob a falsa concepção de que o cérebro estava essencialmente já programado, completo em seu desenvolvimento, quando chegávamos a certa idade. Apesar de ninguém conseguir determinar com precisão uma linha de chegada no desenvolvimento de nossos circuitos neurais, pensava-se, de maneira geral, que todas as nossas conexões estariam completas entre os 30 e os 35 anos. Por conseguinte, médicos pensavam que, se os circuitos cerebrais do adulto sofressem danos em um AVC, em outra doença qualquer, ou um acidente, os tecidos afetados jamais poderiam ser restaurados ou reparados. Entretanto, se uma pessoa sofresse danos cerebrais ainda jovem, quando o cérebro ainda estivesse se desenvolvendo, os médicos ainda tinham esperança de que o cérebro pudesse restaurar algumas das funções perdidas. Note que se pensava que as funções cerebrais, não as estruturas, eram recuperáveis até certo ponto. Mesmo hoje em dia, a linguagem que usamos para descrever o cérebro e como ele opera, conexões, circuitos, redes, compartimentos e assim por diante, reflete essa ideia persistente de que o cérebro é um instrumento um tanto rígido. Em vários sentidos, nossa limitada capacidade para criar analogias e metáforas mais adequadas presta um desserviço ao cérebro e à nossa compreensão atual de quão maleável, mutável, flexível e adaptável o cérebro é na realidade. Com frequência, usamos a expressão "minha cabeça agora é outra". Até recentemente, a ciência não apoiava a alegação de que essa mudança era uma possibilidade literal. Apenas nos últimos 30 anos, mais ou menos, as pesquisas revelaram prova demonstrável de que o cérebro adulto continua a crescer e mudar, formando novas conexões sinápticas e eliminando outras. Sabemos agora que a plasticidade do cérebro está por trás dessa capacidade de formar novas conexões. Nos últimos 5 anos, as pesquisas nessa área de estudo dispararam. Mal começamos a compreender a capacidade do cérebro para mudar funcional e estruturalmente. Sabemos agora que somos capazes de mudar não apenas de ideia, mas também o nosso cérebro. Podemos fazer isso a vida toda e quando quisermos. Evidências
da neuroplasticidade do cérebro. Em capítulos prévios, apresentamos o conceito de neuroplasticidade e um pouco de sua terminologia. Falamos de células gliais e de um tipo específico de célula glial chamada astrócito. Vamos revisitar essas células por um momento para aprender como a ciência resolveu um mistério a respeito do cérebro: a preponderância da substância branca. Sabemos que as células gliais existem na substância branca do cérebro. Mas por que seu número é quase 10 vezes maior que o da substância cinzenta? Pesquisas demonstraram que as células gliais não apenas aumentam a velocidade da transmissão neurológica, mas também ajudam a formar circuitos sinápticos. Esse processo é essencial no aprendizado, na alteração de comportamentos e na armazenagem de memórias de longo prazo. Por esse motivo, os astrócitos estão chamando a atenção de todos na neurociência. Aparentemente, os astrócitos, que compõem quase metade das células cerebrais, aumentam o número de sinapses funcionais entre neurônios por todo o cérebro e o sistema nervoso central. Em pesquisa publicada na revista Science em 2001, Ben Berris, PhD, e seus colegas da Faculdade de Medicina de Stanford University, Califórnia, cultivaram e analisaram neurônios com e sem a presença de células gliais. Os cientistas demonstraram que, sem as células gliais, são feitas menos conexões sinápticas entre neurônios normais. E mais, as conexões que foram feitas pareciam ser funcionalmente imaturas. Além disso, houve aumento de 7 vezes no número total de conexões sinápticas funcionais quando astrócitos estavam presentes. A análise deles indicou que os astrócitos eram absolutamente necessários para a manutenção das sinapses e demonstrou que, quando as células gliais estão presentes, as conexões sinápticas entre neurônios estão quase garantidas. Os pesquisadores concluíram que a glia pode desempenhar papel importante e inesperado na plasticidade neural adulta subjacente à aprendizagem e à memória. Essa pesquisa, assim como os estudos conduzidos por outros cientistas, está começando a provar que os astrócitos facilitam as conexões sinápticas durante a aprendizagem. Por existirem tantas outras conexões possíveis entre os neurônios, além da quantidade de neurônios em si, e porque os astrócitos estão sempre presentes quando formamos novos circuitos, faz sentido que a natureza tenha providenciado uma superabundância de astrócitos, de modo a podermos aprender em um ritmo acelerado. Essencialmente, quem somos, em termos de eu, é apenas o acúmulo de nossas conexões sinápticas totais. Por consequência, quando acrescentamos novos circuitos sinápticos ao eu, por meio da aprendizagem, quem somos é literalmente mudado. Enxergando com a língua. O que a neurociência está descobrindo agora sobre a aprendizagem e como isso se relaciona com a neuroplasticidade pode parecer coisa de ficção científica. Por exemplo, Paul Beck-Rita, neurocientista, pode estar provando que o cérebro pode ser totalmente reconectado por compartimentos. O Dr. Beck-Rita diz que nossos sentidos são literalmente intercambiáveis. Em seu laboratório de pesquisa, usando aparelhos que dão feedback de sensibilidade, ele ensina as pessoas a enxergar de forma bem-sucedida com a língua. Não vemos com os olhos, vemos com o cérebro, afirma ele. Os sentidos são, portanto, apenas aferências que fornecem informação para o cérebro. Ele acredita que podemos modificar as conexões em nosso cérebro a ponto de conseguir começar a trocar qual órgão sensorial está processando determinada experiência sensorial no cérebro. A língua tem mais receptores nervosos táteis do que qualquer outra parte do corpo, exceto pelos lábios. Por isso, ela às vezes é chamada de o órgão curioso. Nossa experiência com o trabalho dental demonstra
o quanto a língua gosta de sondar seu território. Trabalhando com voluntários vendados, o Dr. Beck Rita conecta uma câmera de vídeo à cabeça do participante. Os dados da câmera são desviados para um notebook, que reduz as imagens a 144 pixels e envia essa informação, através de eletrodos, para uma rede que repousa na língua. Conforme as imagens visuais são transferidas para a língua dessa forma, as pessoas vendadas começam a processar os dados recebidos e a oferecer ao cérebro a informação sobre onde os objetos estão localizados em seu ambiente. Com esforço repetido e concentração, por exemplo, a maioria dos participantes consegue pegar com sucesso uma bola rolada pela mesa em sua direção, 9 a cada 10 vezes. Nada mal. Quando uma área do cérebro é danificada, relata o Dr. Beck Rita, outras áreas podem ser ensinadas a processar os estímulos do órgão sensorial que está prejudicado. Uma garota participante de 16 anos, cega desde o nascimento, é uma das vozes principais do coral na sua escola de ensino médio. Ela começou a usar o aparelho para poder aprender os movimentos do maestro e acompanhar sua cadência. Ela aprendeu os gestos em meia hora e finalmente começou a ver os movimentos dele, do outro lado da sala. Isso pode não se qualificar como visão verdadeira. Mesmo assim, ela começou a perceber ou processar o que era sentido com a língua, como imagens visuais, sensações no cérebro. Em outro experimento, trabalhando com pacientes leprosos que haviam perdido toda a sensação de tato nas extremidades, Beck Rita criou luvas com transmissores em cada dedo, conectando-se com 5 pontos na testa. Quando os participantes tocavam em algo, eles começavam a sentir a pressão relativa na testa. Em pouco tempo, os voluntários foram capazes de distinguir entre vários tipos de superfícies e se esqueceram de que suas testas é que estavam sentindo. Esteja o cérebro se reconectando para poder reparar caminhos neurais danificados, modificar circuitos existentes ou desenvolver novas redes neurais, as pesquisas continuam revelando sua notável capacidade de ajuste e adaptação. Mais pertinente para nós é isto: não temos que sofrer um AVC. Participar de um experimento de compartimentalização da língua, ter dedos colados uns aos outros, nem passar 10.000 horas meditando para poder empregar a neuroplasticidade do cérebro. De fato, tudo o que precisamos fazer é aprender e experimentar. É claro que aprender e experimentar é apenas o início da descrição do processo. Conforme prosseguimos, vamos examinar o papel que a atenção focada e a prática repetida têm no desenvolvimento de novas conexões neurais que mudam estruturalmente o cérebro. Por enquanto, porém, nosso foco está no modo como usamos o conhecimento e a experiência para evoluir nosso cérebro. A fim de nos preparar para essa exploração, reservaremos um momento para considerar 2 outros conceitos necessários ao entendimento de como a aprendizagem acontece. Como os neurônios se conectam em nosso cérebro e o papel da herança genética. A aprendizagem começa com o REB. Os cientistas já tentaram várias abordagens para a questão da aprendizagem. Nosso foco principal aqui está nos impulsos eletroquímicos, responsáveis por adquirirmos novos conhecimentos e experiências e armazená-los no cérebro. Em resumo, quando armazenamos informações no cérebro para recuperação posterior, criamos uma memória. O modo como esse processo ocorre tem sido objeto de muito debate, mas um teórico nos apresentou a explicação mais plausível até o momento. Nos anos 1970, Donald Hebb, neuropsicólogo canadense, apresentou uma teoria de aprendizagem e memória baseada na natureza das transmissões sinápticas do sistema nervoso central. Segundo Hebb, quando aprendemos novas informações, mudamos o relacionamento entre os neurônios. Pense em 2 neurônios vizinhos e inativos.
Também poderiam ser aglomerados de neurônios, que não estejam conectados de nenhuma outra maneira além da localização. Quando o neurônio A é ativado ou ligado, uma resposta eletroquímica pisca pelo cérebro. Pense em uma tempestade elétrica gerando uma forma difusa de raios. Isso afeta o neurônio vizinho B, inativo, e fica muito mais fácil formar uma nova conexão sináptica entre eles. Quando dois neurônios vizinhos são disparados ao mesmo tempo em várias ocasiões, as células e sinapses entre eles mudam quimicamente. Esse estado quimicamente alterado significa que, quando um disparar, será um gatilho mais forte para o outro. Com o tempo, a conexão entre eles fica tão forte que eles disparam de forma simultânea em uma reação compartilhada, em vez de aleatoriamente. Eles tendem a se juntar em um relacionamento mais duradouro e enriquecido, e no futuro dispararão em conjunto muito mais prontamente do que antes. No final, neurônios que disparam juntos se conectarão uns aos outros. Para que isso aconteça, precisamos ativar um neurônio ou um grupo de neurônios já conectados sinapticamente no cérebro. Então, se um neurônio estiver sozinho e sem estímulo, será mais fácil para ele fazer uma nova conexão sináptica com um aglomerado de neurônios vizinho, que já está disparando estimulado. Imagine que você queira aprender a andar de motocicleta. Se já andou de bicicleta, então tem agrupamentos de neurônios que se conectaram antes em sua vida. Quando você aprendeu a se equilibrar sobre duas rodas. Quando você começa a andar de motocicleta, aqueles aglomerados pré-conectados que ainda armazenam sua experiência com equilíbrio começam a disparar. E você se lembra de como se equilibrar e em que direção se inclinar enquanto faz curvas. Embora operar a motocicleta vá demandar que você aprenda novas formas de mudar de velocidade, frear e etc., que serão diferentes das de sua época de bicicleta. Você descobrirá que é mais fácil dominar a motocicleta do que seria caso você não andasse de bicicleta, porque a parte mais importante da nova experiência já lhe é familiar. O princípio de disparam juntos, conectam-se uns aos outros, explica como podemos incorporar novos conhecimentos e experiências em nosso cérebro. Aprender é um novo relacionamento criado entre neurônios, e lembrar é manter esse relacionamento vivo socialmente. Fica mais fácil lembrarmos ou produzirmos o mesmo nível mental a partir do que aprendemos, porque da próxima vez que a rede neural de sinapses disparar, ela incluirá a nova conexão, e todas elas dispararão juntas, com mais força e facilidade. Redes neurais se desenvolvem como resultado de ativação neural contínua. Se a teoria de Hebb for verdadeira, então precisamos ter algo conhecido, sinal mais forte, já atuando para poder aprender sobre algo desconhecido, sinal fraco. Precisamos usar circuitos existentes que representam aquilo que nos é familiar, que já aprendemos e conectamos no nível sináptico, para aprender sobre algo que não nos é familiar. A aprendizagem hebbiana declara que é mais fácil estabelecer uma nova conexão no cérebro ligando alguns circuitos já existentes. Uma vez que eles são ativados, podemos acrescentar um novo ponto à tapeçaria viva de conexões. É pela associação que realizamos esse processo. Ao aprender por associação, nos baseamos no que já aprendemos, lembramos e conectamos no cérebro, para poder acrescentar uma nova conexão. Conforme ativamos circuitos existentes, aqueles circuitos estarão intimamente relacionados ao novo assunto que tentamos aprender. No nascimento, portanto, precisamos dos circuitos pré-conectados já em vigor no cérebro, a fim de que possam servir como base para formar novos circuitos. E assim, contrariamente ao que afirmou Aristóteles, não nascemos como uma folha em branco sobre a qual o ambiente deixa sua marca. Sabemos agora que as conexões sinápticas estão se formando em um ritmo formidável
mesmo enquanto os embriões se desenvolvem no interior do útero. Nascemos com conexões sinápticas pré-carregadas na forma de memórias existentes que servem como elementos fundamentais, a partir dos quais começaremos a construir nossa vida. Mas onde se originam as memórias que nos possibilitam começar a aprender imediatamente após o nascimento? O fator gene, em resumo. Conforme aprendemos no capítulo 5, os padrões sinápticos que herdamos geneticamente, ativados por meio da seleção ou da instrução, nos permitem funcionar em nosso ambiente. Sem muitos deles, nossa sobrevivência estaria em risco. Por exemplo, chegamos neste mundo com uma predisposição para chorar quando estamos angustiados. Seja a angústia decorrente de fome, sede, frio, calor excessivo ou qualquer outra experiência sensorial pela qual estejamos passando. Todos os membros saudáveis de nossa espécie nascem com compartimentos universais relativamente semelhantes no neocórtex. E nossos cérebros, em geral, são formatados com traços e comportamentos específicos que compartilhamos com seres humanos. Esses são os traços genéticos universais de longo prazo, e eles são comuns a toda a raça humana. Outra fonte dessas conexões neurais com as quais nascemos é, claro, a herança genética de nossos ancestrais mais próximos, nossos pais e avós. Por conseguinte, nascemos com padrões únicos de conexões sinápticas demonstrados por certas predisposições genéticas de curto prazo, não apenas para a altura, peso e cor dos cabelos e dos olhos, mas também para comportamentos e atitudes. Carregamos conosco um pouco da bagagem emocional ou das bênçãos de nossos ancestrais. Com frequência, as características que atrapalharam nossos pais são repassadas para a geração seguinte e dela para a próxima. Isso pode dar novo significado à expressão ser castigado pelos pecados dos pais. No entanto, não nos serve pensar em nossa linhagem como um círculo vicioso perpetuando maus hábitos e coisas do tipo. É verdade que a maçã não cai longe da árvore, mas isso não significa que não seja possível ir se afastando aos poucos do ponto da origem. Essa é a premissa básica deste livro, afinal. É fato que nossas memórias, pré-padronizadas geneticamente, fornecem uma fundação para começarmos na vida, sejam elas ativadas pelo ambiente ou por algum programa genético. Essas memórias começam a construir a identidade em desenvolvimento da criança. Elas servem como a matéria-prima para formar o eu. Entretanto, a ciência agora entende que nossos genes não são necessariamente nosso destino. Herdamos cerca de 50% de nossas redes neurais. Os outros 50% ganhamos por meio de nossos conhecimentos e experiências. A despeito de nossas comunalidades de longo prazo, então, cada um de nós é um indivíduo, alguém único. Quando tiramos nosso foco do nível geral dos lobos e compartimentos cerebrais e vemos o cérebro em um nível celular, é aí que nossa neuroplasticidade nos ajuda a ter identidades mais individualizadas. O modo como esses aglomerados de redes neurais segregadas é conectado e as conexões sinápticas específicas que os compõem são os fatores que nos fazem únicos. A teoria de Hebb nos diz que o número de conexões, os padrões como eles estão conectados e até a intensidade dessas conexões dentro das redes neurais explicam como expressaremos a mente como o eu individual no neocórtex. Nossa individualidade é apenas parcialmente moldada por aqueles que contribuíram com o seu DNA para nós. Você não é um clone saindo de uma linha de montagem, nem uma versão combinada de todos que vieram antes na sua linhagem, embora você possa compartilhar alguns traços com seus primeiros ancestrais. Muito do que você herda vem dos seus pais e foi moldado, após o nascimento deles,
pelas experiências que eles tiveram na vida. Além disso, tenha em mente que você é uma combinação da genética de duas pessoas. Talvez o pessimismo de seu pai seja compensado pelo otimismo de sua mãe. É provável que todos já tenhamos nos flagrado vez ou outra fazendo ou dizendo alguma coisa e então nos dado conta: estou começando a soar, agir igualzinho à minha mãe, ao meu pai. Não sei você, mas essa percepção já me deixou assustado pra caramba. Qual a chance de que você vá, no final, se comportar e agir exatamente igual a seus pais? Essa é uma questão legítima e importante. Se a percepção consciente somente ativa nossa rede neural geneticamente pré-padronizada de conexões sinápticas, é provável que ainda tenhamos os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos e vamos agir da mesma forma que nossos pais em pontos diferentes de nossa vida. Esses circuitos sinápticos herdados se tornarão tão fortemente conectados por seu disparo repetitivo que ficaremos naturalmente predispostos, por nossas propensões genéticas, a ter a mesma opinião que nossos pais e mães. Se herdamos as conexões para raiva, vitimização ou insegurança do código genético de nossa linhagem, porque nossos pais se lembraram, praticaram e dominaram esses circuitos para produzir as mesmas experiências reproduzíveis, se essas células continuam a disparar juntas, então elas desenvolverão conexões sinápticas mais fortes e mais intricadamente refinadas. Nossa consciência tende a viver na parte do cérebro onde aqueles circuitos familiares seguram as rédeas. As pessoas com frequência funcionam como se tivessem apenas uma opção de comportamento. Todos nós já ouvimos alguém dizer: "Ei, isso sou eu, é assim que eu sou." Mais corretamente, considerando-se o que sabemos sobre o papel desempenhado pela genética, elas deveriam dizer: "Ei, esse sou eu, escolhendo ativar os circuitos que herdei de minha mãe e meu pai." Como meu cérebro tem qualidades neuroplásticas, desenvolvi algumas redes neurais próprias. Mas, por enquanto, escolhi seguir com o que está presente desde o começo. É assim que eu sou. Depois de estudar esse fenômeno, comecei a perceber que, teoricamente, se não fizermos nenhuma nova conexão sináptica na vida, podemos contar apenas com nossas conexões sinápticas herdadas, e isso leva a uma mente que expressa apenas nossas predisposições genéticas. Como podemos, em vez disso, acrescentar aquilo que nos foi dado? Como podemos acrescentar aos trilhões de combinações, sequências e padrões possíveis de conexões sinápticas para melhorar o hardware de nosso cérebro? Matematicamente, com base nas combinações e permutações possíveis, se acrescentarmos apenas algumas conexões sinápticas à matriz existente, somaremos muitas novas direções possíveis, nos quais nosso cérebro pode disparar em sequências e padrões novos e sofisticados. Nossa herança genética não é o ponto final, mas sim o depósito inicial de nosso capital neurológico. Para que possamos evoluir como indivíduos e espécie, devemos ser capazes de acrescentar e modificar aquilo que nos foi dado inicialmente. Nossa habilidade de expressar um senso de identidade maior resulta da adição de nossas próprias conexões sinápticas em reação ao nosso ambiente, bem como de utilizar a plasticidade de nosso cérebro. As duas coisas desempenham um papel crucial para nos ajudar a formar essas conexões. A saída da armadilha genética. Se escolhermos depender somente de nossos circuitos herdados, desenvolvemos o hábito de ser a nossa genética. Qual é a alternativa? Existem dois modos de formar novas conexões sinápticas no cérebro. A primeira é aprender coisas novas. A segunda é ter novas experiências. Toda vez que adquirimos novos conhecimentos ou informações, nosso cérebro se modifica. Quando aceitamos uma experiência nova, o cérebro também a registra
como um novo padrão de circuitos neurológicos. Portanto, se raramente aprendemos coisas novas e quase não temos nenhuma experiência nova ao longo da vida, geraremos menos conexões sinápticas. Em sua maior parte, nossa percepção consciente estará limitada a usar aquelas redes neurais iniciais vindas de nossa linhagem genética para produzir a mente. Segundo o modelo de Hebb, quando disparamos os mesmos circuitos herdados geneticamente várias vezes, nos programamos para viver apenas nosso destino genético pré-determinado. Em outras palavras, se repetirmos a mesma rotina previsível e familiar e os mesmos comportamentos, pensamentos, hábitos e ações, nosso cérebro permanecerá na situação atual. E se aceitarmos o teorema de disparam juntos, conectam-se uns aos outros, então fará sentido que essas conexões se tornem mais programadas pela ativação repetida das mesmas redes neurais. Não faremos nosso cérebro evoluir em nenhum grau notável. A saída para escapar de nossas propensões genéticas é aprender continuamente novas informações e ter novas experiências. Para evoluir, adquira novos conhecimentos. Tipicamente, quando adquirimos novos conhecimentos, dizemos: aprendi algo novo hoje. O que queremos dizer de fato quando dizemos que sabemos ou aprendemos alguma coisa? Em geral, isso quer dizer que fomos expostos a dados factuais. Guardamos essa informação na memória e podemos recuperá-la quando necessário ou quando solicitado. O que isso significa neurologicamente é que organizamos uma série de circuitos sinápticos em uma rede neural que armazena aquele conceito. O mero processo de aprender uma nova ideia e armazená-la como uma memória no cérebro deixa uma marca daquele pensamento em nosso tecido neurológico vivo. No começo da década de 1970, o psicólogo Andrew Twing chamou o processo de armazenar conhecimento no cérebro dessa forma de memória semântica. As memórias semânticas dizem respeito à informação que viemos a conhecer intelectualmente, mas que não vivenciamos. Em outras palavras, podemos entender a nova informação como um conceito, mas ainda não a vivenciamos com nossos sentidos. O que aprendemos recebeu vida apenas em nossa mente, não em nosso corpo. Chamo isso de método textual de fazer conexões, porque ele é desprovido de experiência. Memórias semânticas são apenas fatos registrados no cérebro, informação guardada como dado intelectual ou filosófico. O conhecimento existe como uma possibilidade, não como uma realidade. Dessa forma, pense em aprender novos conhecimentos, como acolher filosoficamente as experiências aprendidas de outra pessoa. Isso é uma informação que outra pessoa aprendeu ou da qual se apercebeu, mas que ainda não aplicamos em nossa própria vida. Semântica consiste apenas em fatos dos quais conseguimos nos lembrar ou recuperar. Podemos, por exemplo, ler sobre um conceito como déjà vu. Podemos entender que é a percepção que as pessoas têm quando acreditam que estão vivenciando um evento prévio ou um fragmento de tempo anterior. Se guardarmos essa definição na memória, formando os circuitos neurais necessários que nos capacitem a captá-lo e lembrar dele, temos uma memória semântica desse conceito. Entretanto, quando nós mesmos vivenciamos as sensações de déjà vu, essa definição subitamente parece apática, e não uma representação verdadeira da experiência. Todos conhecemos alguém que é estudado, ou seja, que tem muitas memórias semânticas armazenadas no neocórtex. Entretanto, nem todas as memórias semânticas envolvem o tipo de informação que poderia ajudar um participante. Considere números telefônicos. Por exemplo, se duas pessoas trocam números telefônicos, mas nenhuma das duas tem onde anotar a informação, cada uma teria que guardar na memória semântica um número imediatamente. Não podemos vivenciar um número telefônico
Então, o ato de memorizar esse número reside quase totalmente no domínio da memória semântica. Contudo, depender exclusivamente da memória semântica pode nos colocar em risco. É difícil para muitos de nós reter memórias semânticas por um longo tempo. É por isso que esse tipo de memória é chamado de memória de curto prazo. Não vivenciamos essa informação plenamente. Quando alguém nos dá seu número de telefone, usamos nossa audição para ouvir os dígitos que são ditos. Mas, se isso for tudo o que fizermos, ouvir e então repetir os números, estamos dependendo apenas daquele sentido. É frequente falharmos na formação de uma rede neural intricada o bastante para deixar fácil a lembrança daquele número telefônico, dali a poucos minutos, horas ou dias. A maioria das memórias que aprendemos intelectualmente, na forma de conhecimento, tem mais probabilidade de ser memórias de curto prazo. Elas estão disponíveis para nós por algum tempo. Depois, parecem desaparecer para sempre. A menos que alguém ou algo nos faça lembrar daquela memória aprendida. Mapeando o que aprendemos. Quando colocamos a atenção em novas ideias e mentalmente mantemos essas informações no lugar por tempo suficiente, no nível sináptico, codificamos esse conhecimento no neocórtex. O propósito dessa opção é que possamos aplicar, analisar e compreender novos conceitos. Quando lemos um livro ou ouvimos uma palestra, aprendemos por associação dos novos dados com informações familiares. Quando integramos esse conhecimento como um novo pensamento, é como se um mapa tridimensional fosse disposto no cérebro. As novas conexões dendríticas que se formam para processar e armazenar o conhecimento que acabamos de aprender funcionam como caminhos abertos por nossa percepção consciente, de modo que possamos nos lembrar daqueles dados em uma ocasião futura. Redes neurais associadas com aquela informação agora se ativarão na sequência, na ordem e na combinação corretas para nos lembrar daquele conhecimento. Relembrar é rememorar, e é a nossa percepção consciente que animará aqueles circuitos recém-formados para produzir o mesmo nível mental. A plasticidade fundamental de nosso cérebro torna tudo isso possível. Segundo a crença de que disparam juntos, conectam-se uns aos outros, pode ser preciso rememorar repetidamente para criar uma memória semântica, para fazer com que qualquer conexão sináptica nova se torne mais duradoura. É preciso ativação repetida. Quando memorizamos a informação, ela tem um lugar designado em nosso cérebro, para que a percepção consciente ative e revisite, de modo a podermos usar o que aprendemos intelectualmente. O cérebro está agora geograficamente padronizado para o registro de um pensamento. Digamos, por exemplo, que nunca tenhamos tido um cachorro, mas estamos considerando adquirir um filhote. Se lermos um livro, podemos aprender sobre a raça, seu histórico genético, a personalidade desses cães, sua expectativa de vida e assim por diante. Enquanto olhamos para as ilustrações do livro, nossos padrões sinápticos também guardarão essas imagens como memórias associadas às nossas novas ideias sobre a raça. Desde que tenhamos a intenção de memorizar a informação, cada vez que aprendermos algo sobre a raça, novos padrões de conexões serão construídos com os neurônios vizinhos. Esses neurônios vizinhos podem ter uma memória associativa limitada sobre cães, porque nunca tivemos um. Porém, o cérebro construirá sobre qualquer base de conhecimento relativa a cães e qualquer experiência que tenha em seus padrões sinápticos. Em termos Hebbianos, os sinais fortes disparando as conexões sinápticas daquilo que já sabemos sobre cães estão ajudando a disparar os sinais mais fracos dos neurônios vizinhos. Estamos tentando estabelecer conexões a respeito do que não sabemos sobre essa raça, mas que estamos aprendendo agora. Quando pensamos, então, sobre o que acabamos de aprender a respeito dessa raça, realmente disparamos aqueles padrões e reforçamos o que aprendemos. Lembramos, processamos
e ensaiamos mentalmente nosso novo conhecimento, reforçando aquelas conexões neurais para nos preparar para a experiência de sermos donos de um novo cão. Agora, temos um conceito integrado, uma rede neural para essa raça. Nossas experiências subsequentes com a propriedade factual do cachorro enriquecerão essa rede neural ainda mais. Como vemos agora, uma rede neural significa literalmente milhões de neurônios disparando juntos em diversos compartimentos, módulos, seções e sub-regiões por todo o cérebro. Eles se aliam para formar comunidades de células nervosas que atuam em uníssono como um grupo, aglomerados em relação a um conceito, ideia, memória, habilidade ou hábito em particular. Padrões completos de neurônios por todo o cérebro se tornam conectados por meio do processo de aprendizagem para produzir um nível mental único. Cultivando o cérebro. Nossa capacidade de educar a nós mesmos, na verdade, cultiva o cérebro, formando conexões sinápticas adicionais. Em um artigo recente no New York Times, Anders Ericsson, professor de psicologia na Flórida, discutiu seu trabalho tentando descobrir quais fatores determinam se uma pessoa é boa em uma tarefa específica. Os primeiros experimentos de Ericsson lidavam com a memória. Ele pedia aos participantes para ouvir uma série de números aleatórios, memorizá-los e então repeti-los na ordem em que foram ouvidos. Após 20 horas de treinamento, um de seus participantes conseguiu melhorar sua memória de 7 para 20 dígitos. Depois de cerca de 200 horas de treinamento, o participante conseguiu ouvir e relembrar 80 dígitos. Ericsson ficou surpreso ao descobrir que a memória era mais um exercício cognitivo, pensar, do que intuitivo. Ele presumia que a genética desempenhava um papel importante na eficiência com que alguém podia memorizar, em comparação com outra pessoa. Entretanto, as diferenças iniciais na capacidade de memória que esses participantes demonstraram foram superadas pela eficiência com que cada pessoa codificava a informação. A prática deliberada a que sujeitamos os participantes envolvia estabelecer metas, obter feedback imediato e se concentrar na técnica. Memorizar esses números foi puramente uma empreitada de aprendizagem semântica e a prática, que resultou no disparo repetido dessas sequências neurais usadas para armazenar números. Resultou na melhoria do desempenho dos participantes. O poder da atenção. O ingrediente-chave para fazer essas conexões neurais a partir de dados semânticos, assim como para relembrar esses dados, é a atenção concentrada. Quando nos atentamos mentalmente ao que estamos aprendendo, o cérebro pode mapear a informação no que estamos nos concentrando. Por outro lado, quando não prestamos atenção total ao que estamos fazendo no momento presente, o cérebro ativa uma infinidade de outras redes sinápticas que podem distraí-lo de sua intenção original. Sem a concentração focada, as conexões cerebrais não são formadas e a memória não é armazenada. Em outras palavras, não fazemos conexões sinápticas de longa duração. Além disso, quanto mais intensa a concentração da pessoa, mais fortes os sinais enviados para os neurônios associados no cérebro, o que leva a um nível mais pronunciado de disparos. A atenção cria um estímulo elevado que excede o limiar normal de disparos neurais. Portanto, incita novas equipes de neurônios a se unirem. O professor Mersnich, da Universidade da Califórnia, São Francisco, e líder mundial em pesquisas sobre a plasticidade cerebral, observou que a modelagem das conexões neurais do cérebro acontece apenas quando se presta atenção a um estímulo. Todo tipo de estimulação deveria cultivar novos circuitos cerebrais, mas, se não prestarmos atenção ou nos focarmos na estimulação, os neurônios jamais formarão conexões fortes e duradouras.
É necessário atenção ao que estamos aprendendo e presença mental para focar o cérebro nos dados desejados, de modo a poder ativar plenamente os circuitos apropriados. Vamos presumir que, neste momento, enquanto lê este capítulo, sua atenção esteja completamente engajada. Em vez disso, pare por um instante e preste atenção aos sons ao seu redor. Enquanto você lia, sua atenção excluía todos os outros estímulos externos, e você poderia estar inconsciente do som do computador funcionando ou do tic-tac do relógio. Ao não reparar em som nenhum à nossa volta, o cérebro não tem a necessidade de fazer qualquer conexão sináptica, além das que sua atenção ativa está fazendo. Por meio de sua atenção ou do emprego da concentração focada, criamos memórias que duram mais. Ao fazê-lo, tornamos a aprendizagem mais eficaz. Para evoluir, tenha novas experiências. Além de aprender, o segundo modo para formarmos circuitos sinápticos no neocórtex ocorre por meio de nossas experiências. As experiências enriquecem o cérebro e, por esse motivo, formam as conexões sinápticas mais fortes e mais duradouras. Você provavelmente já ouviu a expressão "a experiência é a melhor professora". Quem cunhou essa frase provavelmente não tinha a mesma compreensão de fisiologia e química cerebrais que temos hoje, mas a afirmação soa verdadeira para além do sentido corriqueiro que a frase recebe. Se o objetivo de qualquer aprendizado é a capacidade de recuperar a informação em um momento posterior, então a experiência, na forma de memórias episódicas, associadas a informações conhecidas, armazenadas no neocórtex, faz a diferença para nós. O psicólogo Endel chamou esse tipo de aprendizagem de memória episódica, porque essa forma de memória tem tudo a ver com nossas experiências pessoais, eventos que vivenciamos e que estão associados a pessoas e coisas em lugares e momentos específicos, declarou ele. São mais prováveis de serem armazenadas como memórias de longo prazo. Ele argumentou que, ao contrário de fatos ou informações intelectuais, as memórias episódicas envolvem o corpo e os sentidos, assim como a mente. Elas requerem nossa participação total. É pelas memórias episódicas que aprendemos a partir das experiências. Por exemplo, podemos conscientemente conectar a lembrança de uma época e um lugar a uma pessoa e uma coisa, ou qualquer combinação entre esses itens. Esses padrões de experiência são, então, bordados na estrutura neurológica do neocórtex. O cérebro armazena essas memórias episódicas de forma distinta, por um processo neurológico diferente daquele usado com memórias semânticas. Temos muito mais facilidade de armazenar nossas experiências sensoriais em memórias de longo prazo do que para armazenar a aprendizagem semântica. Com o menor gatilho, consigo me lembrar de Brian M. e de seu hábito de se sentar perto de mim na aula de química, com a mão revirando um lápis em meio a seus cabelos loiros, com permanente. E posso me lembrar de sentir o cheiro sulfuroso persistente de alguma experiência e de ver os modelos do átomo feitos com palito de dente e bolas de isopor pendurados nas lâmpadas fluorescentes. E como eu poderia me esquecer da vez em que a nota de Bob, em uma das provas, não conseguiu bater a do macaco, o número na curva de classificação que nosso professor de química, diabolicamente cruel, o Sr. A, atribuiu a um macaco, preenchendo círculos de modo arbitrário. Como eu odiava aqueles momentos agoniantes que passava esperando, sentado naquele banco de metal e madeira, até que o Sr. A, com sua vozinha esganiçada, lia minha nota em voz alta. Como você pode notar esse exemplo, apesar de fazer anos desde que estive em uma aula de química do ensino médio, ainda me lembro muito delas, embora tenha disfarçado os nomes para proteger os inocentes e aqueles nem tão inocentes assim. Por que isso ocorre?
A chave é o medo angustiante de travar os maxilares que eu vivenciava toda vez que o Sr. A lia aquelas notas. Quando associamos uma memória a uma emoção forte, criamos uma memória de prazo mais longo do que se simplesmente aprendêssemos um fato e o armazenássemos semanticamente. De fato, a bioquímica da função do neurônio é permanentemente responsável pelo modo como essas memórias são armazenadas e recuperadas em longo prazo. Por meio de nossos 5 sentidos, registramos todos os dados recebidos de nossas diversas experiências nas conexões sinápticas do cérebro. Os sentidos fornecem os dados brutos, que nos permitem formar memórias episódicas. Se o conhecimento alimenta a mente por meio do cérebro, então a experiência alimenta a mente por meio do corpo. Quando estamos no meio de uma nova experiência, todos os nossos sentidos se engajam no evento. O que estamos vendo, cheirando, ouvindo, saboreando e tocando ou sentindo envia um crescendo sincronizado de estímulos sensoriais por 5 caminhos diferentes para o cérebro. Tudo de uma vez. Quando esses dados chegam ao cérebro, selvas de neurônios disparam e se reorganizam, e ocorre uma imensa liberação de neurotransmissores químicos no espaço sináptico, além de outras regiões cerebrais. Novos padrões neurológicos sinápticos começam a moldar o cérebro para mapear essa experiência como novas memórias na forma de redes neurais. A liberação de diferentes substâncias químicas no cérebro produz sentimentos específicos. Por conseguinte, o resultado final de toda a experiência é um sentimento ou uma emoção. Sentimentos são memórias químicas. Portanto, podemos nos lembrar de experiências melhor, porque podemos nos lembrar de como elas nos fizeram sentir. Assim, estejamos nós, lembrando-nos da dor de esperar nosso pai voltar do trabalho porque estávamos encrencados na escola, ou do prazer do piquenique em que conhecemos nossa futura parceira. Esses sentimentos e emoções associados a um evento passado são o que sela a memória com uma assinatura química particular, chamada de sentimento. A combinação daquilo que vivenciamos com aquilo que sentimos, naturalmente, forma memórias duradouras, marcadas dentro de nós. É por isso que a maioria de nós se lembra com precisão de onde estava quando ficou sabendo dos ataques de 11 de setembro a Nova York e ao Pentágono. Podemos nos lembrar de muita coisa sobre aquele dia, porque nos lembramos de como nos sentimos. A experiência trouxe consigo um conjunto impactante de sentimentos amarrados a lembranças de eventos, pessoas, coisas, a época da sua vida e ao lugar específico em que estávamos quando vimos ou ouvimos as notícias. São os sentimentos que nos permitem registrar nossas experiências sensoriais por meio de nossos circuitos neurais e química cerebral. Quando nos lembramos de uma experiência, sentimos da mesma forma que nos sentimos no momento do evento. Quando consciente ou inconscientemente, ativamos as redes neurais associadas de qualquer experiência, memória, os circuitos que disparamos criam as mesmas substâncias químicas correspondentes no cérebro. Essas substâncias, então, sinalizam para o corpo. Como resultado, quando recriamos uma memória, reproduzimos no corpo o mesmo sentimento conectado ao evento inicial. O corpo, então, vivenciará o que está registrado neuroquimicamente no cérebro como um sentimento. Memórias episódicas são lembradas como sentimentos, e sentimentos estão sempre relacionados a experiências. Tuvin argumentou que existe apenas um punhado de elementos conhecidos em nosso mundo externo. E como nossas experiências sensoriais envolvem todos os fatores conhecidos, pense em
substantivos ou itens, como ele os chamou, que nos são familiares. Elas incluem os eventos relacionados a pessoas e coisas, em locais e momentos específicos. Memórias episódicas sempre conectam uma pessoa a um lugar, uma coisa a um evento em um momento específico, ou uma pessoa a uma época na sua vida, para nomear apenas algumas. Tuvin notou que essas memórias autobiográficas são baseadas em nossa experiência perceptual e sensorial do ambiente, e elas tendem a ficar armazenadas e ser recuperadas de maneira diferente das memórias semânticas. Quase tudo o que aprendemos, vivenciamos e nos lembramos está associado a uma vasta gama de trechos de informações e sentimentos associados, armazenados em nosso neocórtex. Veja se a experiência a seguir lhe soa familiar. Você está dirigindo e quando começa uma música no rádio, lembra-se da letra toda e começa a cantar junto. Talvez, então, você comece a pensar na ex-namorada com quem morou em certa época da vida. Daí você começa a rir quando se lembra das discussões meio sérias que vocês tinham sobre sua banda preferida ser incrível ou pretensiosa ao extremo. Em seguida, vêm lágrimas aos seus olhos, pensando no gato que vocês dois tiraram da rua e como o desaparecimento súbito dele pareceu prever a derrocada da relação. Várias outras emoções e experiências podem começar a passar por sua cabeça, e a lembrança de eventos relacionados a outras pessoas e coisas, em momentos e locais específicos, vem à mente só de ouvir uma música que dispara uma memória de alguma experiência anterior. Vamos dar um passo além para ilustrar como as memórias episódicas conseguem formular padrões neurais intricados. E se você conhecer alguém em um coquetel enquanto visita uma amiga em Nova York? Ela se aproxima de você com lindos cabelos encaracolados, olhos verdes, um sorriso radiante e dentes super branquinhos. Seu cérebro começa a registrar essa informação visual porque você está prestando atenção a todos os estímulos. Em seguida, você repara que ela parece uma amiga do ensino médio e imediatamente associa a lembrança de sua amiga de escola a essa nova conhecida. A seguir, ela diz, com uma voz melodiosa, que seu nome é Diana e que ela é cantora na Broadway. Como resultado desse simples encontro, seu cérebro associa o que está vendo, a aparência física de Diana, com o que está ouvindo, a linda voz de Diana e o nome dela. Ao mesmo tempo, seu cérebro associa a imagem visual de Diana com sua memória de uma antiga colega de escola. Em seguida, ela estende a mão para você. A pele dela é macia, mas seu aperto é firme e forte. Agora a sensação ou os caminhos sensoriais em seu cérebro ficam ainda mais envolvidos na experiência. O aperto de mão firme se conecta à memória da amiga do ensino médio, que se conecta com o nome Diana, que agora se conecta com o som da voz dela. Mas o que ocorre agora fixa a experiência como memorável. Enquanto ela sorri e olha nos seus olhos, seu coração começa a acelerar. Você sente algo. Conforme ela se inclina e se aproxima para perguntar se você está bem, você nota que ela cheira a jasmim, seu perfume preferido. Quando você tenta se recompor e pigarreia, ela pega uma taça de champanhe em uma bandeja que passa para ajudá-lo. Ela pega uma taça para si mesma e faz um brinde à sua saúde. Você toma um gole enorme do pior champanhe que já provou. Agora, todos os seus sentidos estão envolvidos na experiência. A nova experiência com essa pessoa está começando a conectar uma rede neural nova e memorável. Todos os seus sentidos reuniram a matéria-prima para associar o que você viu visualmente com o que ouviu verbalmente, com o que tocou fisicamente, com o que sentiu sensualmente, com o que cheirou prazerosamente e com o sabor adverso que você provou.
E todos esses estímulos sensoriais agora estão conectados em uma rede neural que já estava conectada na sua rede sináptica. As memórias episódicas de alguém do seu passado. O resultado é que você tem sentimentos memoráveis relacionados a esse evento. Digamos agora que um ano se passou. Você nunca mais viu Diana depois daquele encontro e não pensou nela desde então. Sua amiga de Nova York liga para você e durante a conversa menciona Diana. Você faz uma pausa e pensa, dizendo em voz alta, Diana, Diana. E sua amiga diz, você sabe, a de cabelo encaracolado, sorriso lindo. E é quando lhe ocorre. Isso mesmo, um coquetel, Manhattan, 1999. Olhos verdes, aperto de mão firme, alta e esguia, cheira a jasmim, voz meiga, champanhe ruim. Eu me lembro. Foi preciso apenas alguns estímulos associativos para ativar suas conexões neurológicas passadas. E uma vez que elas se ativarem, você relembrou a experiência, fechando o negócio com emoção. Em um experimento, pediu-se a 2 grupos de pessoas sem relação entre si que assistissem a diversos filmes. O grupo de controle teve permissão para assistir às exibições sem restrições. O segundo grupo recebeu instruções para observar as exibições sem nenhuma reação emocional ou sensorial. No final da experiência, pediu-se aos 2 grupos que respondessem a perguntas projetadas para testar sua memória. Todos os membros do grupo de controle que vivenciaram reações emocionais decorrentes dos estímulos dos filmes lembraram-se dos detalhes de cada filme em um grau muito maior. O outro grupo, que deveria simplesmente observar os filmes de forma desinteressada, demonstrou que suas memórias dos eventos passados estavam reduzidas. Esses resultados sugerem que, no primeiro grupo, os estímulos sensoriais vindos do ambiente, o filme, reforçaram as conexões nas redes neurais do cérebro, como se as experiências sensoriais ganhassem a atenção total do cérebro. Os neurotransmissores adicionais que o cérebro formou por se tornar envolvido emocionalmente, pelo visto, ativaram-se e estimularam ainda mais essas redes a disparar com mais intensidade. Uma capacidade ampliada de disparar padrões sinápticos resulta em uma memória melhor. A importância da memória episódica. Nosso sucesso evolucionário se baseia em nossa capacidade para aprender com nossas experiências e então adaptar, mudar ou modificar nossos comportamentos na próxima oportunidade semelhante. O que aprendemos por meio da experiência molda os tecidos moles e neuroplásticos de nosso cérebro. Por exemplo, cientistas isolaram ratos de laboratório em 3 ambientes diferentes. No primeiro ambiente, um rato foi colocado em confinamento solitário, sem nenhuma interação com outros ratos, com estimulação limitada e pouca comida e água. No segundo ambiente, um rato foi colocado em uma gaiola comunitária, o padrão nos laboratórios, com uma roda de corrida e 2 outros ratos. O terceiro ambiente foi montado como um ambiente enriquecido. Esses ratos ficaram engaiolados com alguns de seus irmãos e sua prole, e tinham uma coleção de brinquedos com os quais interagir. Todos os 3 grupos viveram nesses ambientes por meses. No final do experimento, os ratos tiveram seus cérebros removidos cirurgicamente e examinados no microscópio. Quando os cientistas avaliaram os ratos do ambiente enriquecido, os cérebros deles haviam aumentado consideravelmente de tamanho. O número total de neurônios havia aumentado em comparação aos cérebros dos grupos de controle, e eles exibiam um aumento mensurável nos neurotransmissores cerebrais, que são diretamente proporcionais ao número de conexões sinápticas entre os neurônios. Portanto, o ambiente enriquecido fez exatamente isto: enriqueceu o desenvolvimento dos neurônios e suas conexões no córtex cerebral, aumentando as experiências totais do cérebro. Curiosamente,
os ratos no ambiente enriquecido também viveram por mais tempo e tinham menos gordura corporal. Após um exame mais minucioso dos cérebros do grupo enriquecido, os cientistas observaram aumento no número de espinhas dendríticas, que são os pontos de acoplagem aos quais outras células nervosas se conectam. Esse mesmo processo também se aplica aos seres humanos. Também produzimos conexões sinápticas adicionais em resposta a novos estímulos ambientais. De fato, conforme acolhemos experiências novas e enriquecidas para formar novas conexões sinápticas, nosso potencial para crescimento cerebral se expande exponencialmente, porque começamos com um córtex cerebral ampliado. O volume cerebral maior permite um número maior de neurônios, o que equivale a um número maior de potenciais conexões e uma propensão maior para aprender. Experiências diversificadas deixam novos mapas rodoviários no neocórtex, que serão então acessados como memórias mais fortes e mais duradouras. E quanto mais enriquecida for a nova experiência, ou quanto mais o cérebro se torna experiente em alguma coisa, mais as redes neurais do cérebro se tornam interconectadas, modificadas, enriquecidas e intricadas. Conhecimento e experiência unidos. 6,022 vezes 1023. Esse é o número de Avogadro. Não tive que procurar por ele. Eu sabia até que o número de Avogadro, é apenas um título honorário anexado ao valor calculado do número de átomos, moléculas e assim por diante, presentes em um mol de qualquer substância química. Além de aprender a respeito dele na aula de química do Sr. A, eu também cruzei com ele nas aulas de química da faculdade e do doutorado. Não uso esse número todos os dias, na verdade, já não o uso mais, mas ele está alojado em uma rede neural, junto com o Sr. A, Brian e Bob. E aquela porcaria de macaco que fazia provas. Mas há muito mais coisa nisso do que apenas ter uma emoção conectada àquela informação. Precisei usar 6,022 vezes 1023 em algumas ocasiões na minha época de estudante. A combinação da experiência com uma emoção conectada e a repetição foi crucial para aprender esse conceito nos tecidos macios de meu cérebro. Conhecimento e experiência trabalham juntos em outro sentido também. Quando aprendemos um novo conhecimento e memorizamos aquela nova informação, então temos a capacidade de estar mais preparados para uma nova experiência. Sem o conhecimento, entramos em uma experiência sem a compreensão de como interagir no meio da experiência. Logo, o conhecimento com frequência é o precursor da experiência. Essa é realmente a raiz da educação formal. A miúde saímos da sala de aula para a experiência de campo, não importando se frequentamos a escola, para ser enfermeiros, instaladores de sistemas de aquecimento e resfriamento, técnicos de manutenção ou qualquer uma das outras centenas de carreiras profissionais. Princípios pedagógicos sólidos sustentam essa ideia de instrução e da prática. Temos que ler e estudar muitas informações para poder transformar todo um novo conhecimento em memórias rotineiras, de modo a sabermos como e por que executaremos certos procedimentos. Como aplicamos esse conhecimento é um ato das memórias semânticas, de modo que podemos nos preparar ainda mais para reforçá-las como memórias episódicas. Os volumes de dados intelectuais armazenados que aprendemos ao longo do tempo, na forma de centenas de milhares de novas redes neurais, podem ser ativadas de outra maneira. Personalizar e testar o que aprendemos filosoficamente reforça esses circuitos semânticos e cria memórias de longo prazo a partir de nossas novas experiências. Os circuitos cerebrais semânticos estão a postos, esperando para serem usados.
Podemos confiar em nossa informação neurologicamente mapeada porque já sabemos o que fazer para chegar a um resultado específico. Se não houvesse circuitos presentes em nós para nenhuma das especialidades mencionadas, é mais do que provável que não conseguiríamos saber o que fazer nas situações em questão. Adquirimos conhecimento para poder demonstrar o que aprendemos. Adquirir novos conhecimentos nos prepara para uma nova experiência e quanto mais conhecimento temos, mais preparados estamos para essa experiência. O conhecimento e a experiência trabalham juntos para formar as melhores e mais refinadas conexões neurais em nosso cérebro. No processo, aproveitamos a plasticidade do cérebro. Embora uma atividade externa possa acrescentar novos circuitos a um computador, apenas o cérebro pode criar por conta própria novos padrões de conexões. Toda essa informação que aprendemos e memorizamos é absolutamente necessária para nos preparar para a experiência de ser um enfermeiro ou um técnico especializado em ar-condicionado. O próximo passo é se engajar em experiências práticas. Precisamos aplicar, demonstrar e personalizar a informação para que nosso cérebro consiga processar o que aprendemos, a fim de formar conexões mais ricas. É assim que evoluímos nosso entendimento e evoluímos nosso cérebro. Quando envolvemos nosso corpo nessas novas experiências de aplicação prática, os 5 caminhos dos sentidos estão mandando feedback, reforçando os circuitos iniciais do cérebro que foram fabricados memorizando muitos dados intelectuais. Dessa forma, memórias episódicas começam a padronizar a estrutura de novas conexões neurológicas. As memórias que estamos criando estão associadas com o que vivenciamos por meio de nossos sentidos, interagindo com pessoas e coisas diferentes, em lugares e momentos distintos. Conforme nos lembramos de como executar certos procedimentos, podemos executá-los melhor ou até de modo diferente na próxima vez que participarmos de uma situação similar. Por exemplo, você pode se lembrar de como tratar úlceras duodenais porque se lembra daquele homem, pessoa com quem fez amizade durante o Natal de 1999. Momento. Vindo da Noruega. Lugar. E ele parecia sofrer tanto que você nunca se esqueceu de determinado remédio, coisa, que deu a ele muito alívio. Sua experiência, portanto, enriqueceu o que você aprendeu intelectualmente na escola. Conhecimento sem experiência é filosofia, e experiência sem conhecimento é ignorância. A interação entre os dois produz a sabedoria. Ciclismo, apenas aprendendo a respeito. Suponhamos que no ano passado você estava em seu sofá beliscando barrinhas de cereais enquanto torcia pelos competidores de Tour de France. É uma corrida extenuante, então todas aquelas calorias extras pareciam necessárias, mas no final dos 22 dias você reparou que suas roupas estavam um pouco justas demais. Você resolveu aderir ao esporte. O problema é que nunca aprendeu a andar de bicicleta. O que fazer? Você lê um livro sobre ciclismo. Nesse processo, aprende intelectualmente informações semânticas sobre diferentes modelos de bicicletas, técnicas de pedalada, manutenção e reparos. Você pode até aprender sobre esse negócio místico chamado equilíbrio. Se estudar diligentemente as informações, elas ficarão armazenadas como memória filosófica em seu cérebro. Isso criará novas conexões sinápticas na forma de memórias semânticas. Aí você vê um vídeo de Lance Armstrong. Finalmente, pede dicas a seu irmão. Enquanto observa, demonstrando suas habilidades, seu cérebro está ocupado, prestando atenção para que você se lembre das instruções dele quando for sua vez de tentar. Todos esses dados diferentes estão agora na forma de padrões sinápticos, mapeados de ideias entendidas.
A informação que você aprendeu sobre a arte de andar de bicicleta ainda é a sabedoria da experiência de outra pessoa. Portanto, tudo o que você aprendeu ainda é filosofia para você. Entretanto, seu cérebro agora está mapeado e preparado para essa nova experiência. Acima de tudo, quanto mais conhecimento você adquiriu, mais preparado estará para a experiência. A pedalada vivenciada. Aplicando o que se aprende. Quando você sobe na bicicleta e de fato sai pedalando, invariavelmente terá novas experiências. Você pode vivenciar quedas, equilíbrio, pedalar, trocar de marcha e até andar sem as mãos no guidão. Você pode ter a sensação de dor quando cai e rala o joelho, ou quando está pedalando para subir uma ladeira íngreme por 30 minutos. Pode vivenciar a sensação de alívio quando alcança o topo da ladeira e começa a acelerar na descida. Durante todas essas experiências, seus sentidos enviam quantidades imensas de informações de seu corpo e do ambiente por meio daqueles 5 caminhos sensoriais para seu cérebro, que registra as novas experiências como memórias episódicas. Todas essas experiências são codificadas neurológica e quimicamente pelos sentidos, e você agora tem novas sensações que estão associadas ao ato de andar de bicicleta. A cascata aumentada de substâncias químicas advindas da experiência sensorial de andar de bicicleta pela primeira vez compõe uma nova emoção, e essa sensação reforça a memória de pedalar. Em cada situação, quando a oportunidade se apresenta, você confia naquilo que aprendeu semanticamente e mapeou em seu neocórtex durante seu período de estudo, como recurso para situações novas ou não familiares. O processo de interagir tridimensionalmente com o seu corpo no ambiente integra todo o seu conhecimento intelectual, textual, com uma experiência sensorial emocional. Quanto mais você vivencia a pedalada com o corpo, mais suas conexões sinápticas são reforçadas, porque uma infinidade de neurotransmissores agora padroniza essas conexões com mais firmeza. Sua percepção consciente agora pode ativar todas as redes neurais de conexões sinápticas associadas a pedalar veículos de 2 rodas para produzir a memória e compreensão de como andar de bicicleta. Tudo o que você aprendeu e mapeou como novo conhecimento, além das novas experiências, está prontamente disponível. Você evoluiu o seu cérebro de experiência e conhecimento para a sabedoria. Intelecto é conhecimento aprendido e sabedoria é conhecimento vivenciado. Quando uma experiência sensorial está conectada a uma memória episódica, podemos finalmente entender o conceito de sabedoria. Sabedoria é ter uma experiência que compreendemos em seu significado total, porque tivemos a experiência e aprendemos por meio da novidade daquela experiência. Essa é uma das maravilhas que aprendi com os ensinamentos de Hanta, ver capítulo 1. Ele sempre incentiva seus alunos a aplicar a filosofia à experiência, para que se possa ganhar sabedoria com a experiência. Esse conceito é o que podemos atribuir à evolução. Logo, o conhecimento pode ser descrito como as experiências conhecidas de outra pessoa e a sabedoria que ela pode comunicar. Quando pegamos compreensões semânticas comunicadas por outra pessoa e as internalizamos por meio de análise, reflexão, contemplação e nossa própria visão crítica, começamos a fazer conexões sinápticas no cérebro. Essas conexões, recém-estabelecidas, serão uma rede de tecidos neurológicos esperando para ser ativada pela experiência de viver com aquele novo conhecimento. Uma vez que somos capazes de pegar aquela informação intelectual e personalizá-la, demonstrando que a aprendemos em nosso ambiente, teremos então um exemplo verdadeiro de uma nova experiência, com novas emoções, gerando nova sabedoria. Sabedoria é a compreensão consciente de como podemos criar qualquer experiência à vontade.
A sabedoria também pode resultar de quando aprendemos a partir de uma experiência indesejável, compreendendo o que fizemos para chegar àquele resultado, de modo a não mais recriarmos aquele evento. A evolução é a sabedoria de entender os sentimentos que criamos, com base naquilo que aprendemos, demonstramos e então vivenciamos. Experiência como professora. Nem sempre aprendemos primeiro e vivenciamos depois. Lembro-me, quando ainda era pequeno, de ter convencido meu irmão de que não precisávamos de nenhuma aula antes de ir esquiar pela primeira vez. Eu disse a ele que tudo de que precisávamos era manter os esquis juntos e empurrar com as varetas o mais depressa possível. Quantas vezes conseguíssemos, para podermos descer a montanha direto. Minhas instruções tinham uns 2 minutos de duração, e eu disse a ele para se certificar de manter a posição encolhida até chegarmos ao pé da montanha. Como você pode imaginar, o dia foi cheio de surpresas desagradáveis. Percebemos em questão de minutos, enquanto descíamos a colina para esquiadores experientes, até onde sabíamos, um diamante negro só tinha significado no pôquer, que não fazíamos ideia de como parar. Isso foi apenas o começo. Não imaginávamos que havia alguns detalhes para considerarmos antes de começar. Coisas pequenas como protuberâncias, viradas rápidas, desfiladeiros, árvores, trechos de gelo, cadeirinhas para nos levar até o alto, das quais teríamos que embarcar e desembarcar, roupas adequadas para vestir, condições do tempo e outros esquiadores. Estávamos engajados em uma experiência nova, mas sem conhecimento nenhum. Não tínhamos nada da arquitetura neural e das conexões sinápticas que os outros esquiadores criaram por meio de aprendizagem e instrução adequadas. As aulas que tivemos naquele dia foram todas dadas por meio das experiências, mas a maioria foi intermediada pelos caminhos sensoriais de sentir dor, frio e aceitar a fadiga. No dia seguinte, fizemos aulas, aprendendo a lei da associação. Felizmente para mim e meu irmão, nosso instrutor de esqui no segundo dia era sábio. Ele nos perguntou se sabíamos andar de bicicleta, se sabíamos andar de skate ou se já havíamos esquiado na água. Embora eu não tivesse percebido na época, ele estava usando a lei da associação para nos ajudar a aprender uma nova habilidade. Já utilizei essa lei para ajudá-lo a aprender. Quando falei que uma célula nervosa lembra um carvalho, usei como referência algo familiar. Imediatamente, seu cérebro vasculhou seu conhecimento e sua experiência armazenados para surgir uma informação que combinasse com isso. Nosso cérebro faz isso com tanta frequência e tão bem que faz a busca do Google parecer uma pesquisa em uma gaveta de catálogos antigos, em uma biblioteca universitária, ou uma busca entre as prateleiras de livro. Pronto, acabo de fazer de novo. Associei uma experiência que você pode ter tido, pesquisa à moda antiga, em uma biblioteca, com outra, o cérebro, enquanto fazia referência a uma terceira, uma busca no Google. O modo como aprendemos e memorizamos informações junta neurônios para formar conexões mais fortes, por meio da lei da associação. A teoria de Hebb ajuda a explicar como acontece a aprendizagem associativa. Quando dados fracos, nova informação que estamos tentando aprender, e dados fortes, informação familiar, já conhecida e conectada no cérebro como uma rede neural, são disparados ao mesmo tempo, a conexão mais fraca será fortalecida pelo disparo da conexão mais forte. Quando estamos aprendendo, utilizamos memórias e experiências passadas, coisas que já sabemos, conexões sinápticas já estabelecidas, para construir ou projetar um novo conceito. Se estamos aprendendo alguma nova informação, mas não temos nenhuma pista quanto ao significado de uma palavra, é porque não a aprendemos ainda, não temos nenhum circuito sináptico relacionado àquele trecho de informação, mas podemos associar outros trechos de informações relativas àquela nova palavra
na forma de outras redes neurais. E ao fazer isso, adicionaremos atividade suficiente na vizinhança da rede neural para fazer com que grupos de neurônios se tornem eletricamente ativados. Uma vez que eles estejam excitados, podemos acrescentar aquela nova palavra na forma de conexão sináptica ao conjunto pré-existente de circuitos excitados, que já estão disparando. Lembre-se, é mais fácil estabelecer uma nova conexão a circuitos que estejam eletricamente excitados. Por exemplo, se eu estiver falando do ouvido e mencionar a palavra martelo, você pode produzir um sinal fraco em seus disparos sinápticos, porque não sabe o que ela significa. Você não tem conexões sinápticas para processar essa palavra. Porém, e se eu disser que o martelo é o ossinho que fica no ouvido intermediário e se assemelha à ferramenta? E se eu explicar que quando as ondas sonoras vibram no tímpano, como as ondulações criadas por uma pedra jogada em um lago, as ondas atingem o tímpano e o martelo se movimenta, transferindo então impulsos na forma de som para serem decodificados pelo cérebro? Segundo o modelo de Hebb, essas declarações acabam de fazer com que os circuitos já existentes em seu cérebro disparem. Os conceitos de martelo, osso, tímpano, ondas e ouvido foram todos estímulos fortes, porque já estão programados. Portanto, seu cérebro pode ligar aqueles circuitos neurais. Criei um nível mental relacionado a toda essa informação mapeada, o que, por sua vez, permitiu-lhe fazer uma nova conexão naquela rede neural ativada. Dito de forma simples, pela lei da associação, usamos aquilo que sabemos para entender aquilo que não sabemos. Usamos circuitos cerebrais existentes para formar novos circuitos cerebrais. Todo um conceito que não seja familiar para nós ainda pode ser facilmente integrado a nossas redes neurais pré-existentes quando usamos a lei da associação. Eis aqui um exemplo da vida real. No final da década de 1960, Joy M. teve que aprender a usar um computador pela primeira vez. Como voluntário de seu programa Casagal, defensor especial designado pelo Tribunal Guardião Procurador. Ele foi designado para servir como defensor para várias crianças vítimas de abuso e negligência. A cada 6 meses, ele tinha que enviar um e-mail para o tribunal com uma atualização sobre como cada criança estava se saindo em seu lar adotivo e na escola, e incluir as recomendações de Joey para serviços dos quais a criança poderia precisar. Joey precisava guardar todos os relatórios anteriores para futura referência. Elaine, sua esposa, também se tornou voluntária à casa, com seus próprios clientes e seu próprio conjunto de arquivos de computador. O problema era que o casal não entendia nada sobre como criar e administrar arquivos eletrônicos. Eles não conseguiam pegar o jeito de salvar o relatório original como modelo e usar o comando salvar como para fazer relatórios duplicados que pudessem atualizar de maneira segura. Eles nem mesmo sabiam como manter os arquivos deles separados dos dela. Haviam consultado manuais de usuário para computadores e tentando várias vezes entender esses procedimentos, mas continuavam travados. Em outras palavras, eles não conseguiam formar nenhuma conexão sináptica nova e duradoura, porque não eram capazes de ligar nenhum hardware já existente em seus cérebros com o qual pudessem relacionar aquilo. Quando Joey e Elaine buscaram ajuda com minha amiga Sarah, que entende de computadores, ela usou a lei da associação e alguns suprimentos comuns de escritório para explicar o conceito de administração de arquivos eletrônicos em termos que esses ex-empresários conseguissem entender com facilidade. Ela começou comparando o Windows Explorer a um gabinete físico de arquivos e os meus documentos a uma gaveta naquele gabinete. Ela criou pastas que mapeou de arquivos de Joey e arquivos de Elaine e disse ao casal para pensar nelas como uma pasta suspensa verde
comum para cada um deles. Na pasta Arquivos de Joey, ela criou e nomeou uma pasta para cada um dos jovens clientes de Joey, equiparando aquilo às pastas em papel pardo. Em seguida, já que o conhecimento combinado com a experiência é a melhor forma de aprender, ela pediu a Elaine que executasse o mesmo procedimento no computador para seus próprios clientes. Mais importante, Sarah usou a associação para demonstrar a diferença entre os comandos salvar arquivo e salvar como. Ela rotulou uma página de papel como modelo de relatório Casa de Joey, traçando linhas para o nome da criança e a data do relatório. Depois, salvou esse modelo, simplesmente colocando-o em uma pasta suspensa de verdade. Ela rotulou algumas pastas de papel pardo com os primeiros nomes dos clientes de Joey. Em seguida, pegou a folha do modelo, tirou uma cópia dela enquanto dizia salvar como e pediu a Joey para que pegasse a cópia, a rotulasse com o nome de uma criança e a colocasse na pasta de papel pardo apropriada. Ela então pediu a Joey para que salvasse o modelo original de volta na pasta suspensa. A essa altura, a ficha já tinha caído para Joey e Elaine. Ambos se revezaram, fazendo todos os mesmos procedimentos com o computador. Eles nem precisaram de uma demonstração física para pegar o jeito de arrastar e soltar seus arquivos eletrônicos, misturados nas pastas apropriadas. Associar o funcionamento antes misterioso de seu computador com os procedimentos familiares e rotineiros de escritório que já tinham redes neurais estabelecidas, fez do desconhecido algo conhecido. Por meio da prática diligente e com o bem-estar das crianças como motivador, Joey e Elaine continuaram a ampliar sua rede neural de arquivos eletrônicos. Verdadeiramente, a experiência deles demonstra que nosso cérebro neuroplástico pode aprender novas habilidades em qualquer idade. Mas a associação não é a única maneira pela qual formamos novas redes neurais ou reforçamos as já existentes. Relembrando, a lei da repetição. Se aprendemos por associação, então nos lembramos por repetição. No começo, é preciso uma quantidade enorme de percepção consciente para que usemos a concentração focada para redirecionar o pensamento habitual. Mas, conforme continuamos fazendo isso, várias vezes, os neurônios começam a criar uma ligação uns com os outros. Se pudermos pensar, agir, demonstrar ou experimentar algo repetidamente, sem que nossa mente vagueie para pensamentos diferentes, nosso cérebro fará conexões sinápticas mais fortes e mais intricadas para facilitar esse novo nível mental. Atletas profissionais praticam seus movimentos milhares de vezes, dia após dia, semana após semana, sob a tutela de treinadores. Eles não querem ter que pensar em cada complexidade de seu arremesso de golfe, beisebol ou tênis. De fato, querem exatamente o contrário. Ao treinar constantemente, eles ensinam os seus músculos, ou melhor dizendo, desenvolvem a memória em seus músculos até encontrarem aquele momento indefinível em que a mente pode se distanciar e deixar o corpo trabalhar. Essa é a lei da repetição em ação. Como todo pai sabe, as crianças são máquinas de aprender. Às vezes, aprendem bem até demais. Por exemplo, quando nosso filho começa a aprender a andar, ficamos encantados, mas também preocupados. Subitamente, a mobilidade da criança a expõe a uma série de perigos potenciais. Conforme essa mobilidade aumenta, não parece que o vocabulário dos pais encolhe? A palavra não parece surgir muito mais. Não, não encoste nisso. Não, fique longe da escada. Não, pode voltar aqui. Imagine a surpresa do pai ou da mãe quando, algumas semanas depois de esse mundo de nãos começar, a pequena Sarah diz não quando lhe pedem para soltar o controle remoto da TV. Onde achamos que ela aprendeu isso? Quanta repetição ela ouviu em um tempo tão curto para associar a palavra dita em um tom específico com o conceito
e com o poder que aquela palavra tem em seu ambiente? Enquanto escrevo isso, relembro a sensação de falta de jeito quando comecei a aprender a digitar. Só encontrar a fileira inicial e posicionar meus dedos já era esquisito. Aprender a localização de cada tecla foi uma experiência demorada e com frequência frustrante. Entretanto, quanto mais eu praticava, mais fácil a habilidade se tornava. Você provavelmente pode pensar em uma dúzia de habilidades que aprendeu ao longo do tempo e que agora se tornaram naturais para você. E com naturais, não quero dizer apenas fáceis. Uma nova habilidade se torna automática, depois subconsciente, e então, quando você verdadeiramente dominou essa habilidade específica, ela se torna inconsciente, ou seja, não pensamos mesmo nela. Uma vez que engajamos nossa percepção consciente em um pensamento ou experiência e pensamos repetidamente a respeito, fazendo demonstrações contínuas e colocando isso em ação de forma reiterada, os neurônios em nosso cérebro começam a disparar, a tentar se ligar uns com os outros e tentam formar um relacionamento mais duradouro, de longo prazo. Após disparos repetitivos, os neurônios começam a liberar substâncias químicas no nível sináptico, o que permite que se unam e criem um conjunto de conexões mais fortes. Essas substâncias químicas neurotróficas, em particular, uma chamada de fator de crescimento neural, faz com que as sinapses entre os neurônios formem relacionamentos de longo prazo. Assim como o fertilizante do jardineiro, essas substâncias químicas incentivam o desabrochar das conexões dendríticas para fazer crescerem conexões adicionais e mais enriquecidas entre elas, e então conectar umas às outras para formar ligações mais duradouras e programadas. Conforme as células nervosas se tornam mais programadas, o que estamos aprendendo se torna mais automático, mais comum, mais natural, mais fácil e um processo mais inconsciente. Seja dirigir um carro, digitar, andar de bicicleta, fazer tricô ou tantas outras atividades. Quanto mais repetimos uma ação e mais reforçamos um pensamento, mais forte será a conexão neurológica. A atenção é crucial para esse processo. Desde que prestemos atenção ao que estamos aprendendo e então repitamos várias vezes o pensamento que estamos colocando em ação, o neocórtex pode começar a padronizar novas conexões em novas redes, para que possamos ter um mapa duradouro que esteja acessível no futuro. Se, contudo, desviamos a mente para outra coisa, no momento em que tentamos desenvolver novas conexões, o cérebro não consegue começar a mapear e padronizar nossos esforços, porque a mente saiu de cena e entrou em um padrão neural diferente. Assim como ocorre com qualquer relacionamento, os neurônios precisam se comunicar ou disparar juntos, muitas vezes. No princípio, para que possam desenvolver uma relação mais sustentada. Em última instância, eles podem se ligar apenas por estarem próximos uns dos outros. Agora estamos fortalecendo uma rede neurológica que já está interligada com aquele pensamento, ação, habilidade, ideia, sentimento ou conceito. Seja lá o que estivermos acolhendo, a ação consciente começa a se tornar mais simples, mais fácil, mais natural, mais familiar, mais rotineira, mais tranquila, mais automática e mais subconsciente, até se tornar inconsciente. Se podemos imaginar a pintura da criação de Michelangelo, em que a mão de Deus está se estendendo para a de Adão, em um esforço para fazer contato, começaremos a ver que as células nervosas fazem o mesmo, quando nos empenhamos em busca de algo novo, para conhecer o que ainda não é conhecido. Neurônios vizinhos se estenderão para formar uma união duradoura. Enquanto disparamos essas conexões sinápticas vezes sem conta, chega um momento em que as células nervosas se prendem. Se a teoria de Hebb sobre o aprendizado pode ser resumida pela declaração de que células nervosas que disparam juntas se conectam umas às outras, então a lei da repetição acrescenta este elemento adicional.
Neurônios que disparam juntos repetidamente se conectam uns aos outros de forma mais intensa. Nosso cérebro está em mudança constante. As ligações estão sendo abandonadas e ressurgindo em novas sequências e padrões. Nosso cérebro, sempre em evolução, é transformado ao aprender novas informações e ter novas experiências que são processadas pela associação e reforçadas pela repetição. Assim, as redes neurais são apenas grupos de neurônios que disparam juntos e então se conectam uns aos outros quando aprendemos novas informações por associação e relembramos aquilo que aprendemos pela repetição. O resultado final de associar qualquer novo conceito, ideia, processo de pensamento, memória, habilidade, comportamento ou ação com dados conhecidos e repeti-los várias vezes formará uma nova comunidade de conexões sinápticas neurais relacionadas, ou uma nova rede neural no cérebro. Cada vez que ativamos aquela rede neural nova, estamos essencialmente produzindo um novo nível mental. Se a mente é o cérebro em ação ou o cérebro ligado, então as redes neurais novas estão criando novos níveis mentais. E o mais importante, uma rede neural inteira pode escanear hectares de área neurológica para conectar diferentes compartimentos, módulos, sub-regiões, subestruturas e até lobos para disparar em infinitas combinações possíveis. Processamento cerebral duplo, ou como informações novas se tornam rotina. O cérebro é programado para aprender coisas novas, tanto no nível microscópico dos neurônios e das conexões sinápticas, aprendizagem hebbiana, quanto no nível macroscópico, como veremos a seguir quando discutiremos como as duas metades do cérebro processam informações novas e as armazenam como memórias rotineiras. Os dois hemisférios do neocórtex não são espelhos um do outro. O lobo frontal direito é mais largo do que o lobo frontal esquerdo. O lobo occipital esquerdo é mais amplo do que o lobo occipital direito. Essa assimetria dupla é amplamente conhecida como torque Yakovleviano, assim chamado em homenagem ao seu descobridor, o neuroanatomista de Harvard, Dr. Paul Yakovlev. Também há uma assimetria na bioquímica dos hemisférios. Por exemplo, o hemisfério esquerdo tem uma abundância do neurotransmissor dopamina, enquanto o hemisfério direito tem mais do neurotransmissor norepinefrina. O hemisfério direito também tem mais receptores para os neurohormônios, para estrogênio. A essa altura, você pode estar pensando que se os dois neocórtices diferem em estrutura e química, eles devem ter funções um tanto diferentes. E tem mesmo. O hemisfério esquerdo, vamos abreviar aqui como HE, era considerado dominante em comparação ao hemisfério direito, HD. Não apenas o HE parecia ser mais ativo, como também alguns neurologistas o consideravam superior, com base em suas capacidades mais avançadas para processar linguagem, raciocinar usando pensamento analítico e participar em lógica simbólica linear. Em contraste, pensava-se inicialmente que o HD não tinha funções distintas. E mais, danos ao hemisfério direito com frequência parecem incidentais. A maioria dos pacientes adultos com danos ou deficiências no HD, ou seja, aqueles que perderam a capacidade de controlar o lado esquerdo do corpo, podem parecer razoavelmente inalterado em termos de habilidades cognitivas. Isso, a princípio, levou alguns neurocientistas a designar um papel menor ao HD. Porém, conforme as pesquisas continuavam, ficou aparente que danos ao HD produzem mudanças mensuráveis no cérebro e no corpo. Por exemplo, muitos pacientes que sofreram AVC no HD parecem não ter consciência de que haja qualquer problema com seu corpo, mesmo se estiverem paralisados a ponto de arrastar uma das pernas. Isso é chamado de negligência unilateral, um estado no qual a pessoa fica perceptivamente inconsciente
e desatenta em relação a um lado do corpo. Uma situação intrigante levou a muitos novos entendimentos sobre o papel de nossos dois hemisférios. Quando uma criança bem pequena sofre danos no hemisfério direito, isso é considerado extremamente sério, enquanto danos ao hemisfério esquerdo, em geral, são considerados como menos críticos em crianças. Essa suposição é exatamente o contrário da forma como os médicos costumam considerar os danos nos hemisférios em adultos. Com pacientes adultos, muitos cirurgiões pensam 2 vezes antes de operar no HE, onde ficam os centros para a linguagem e muitas outras funções específicas. Os cirurgiões podem ficar mais confortáveis em operar o HD de um adulto, porque parece existir uma margem maior para erros. Como crianças ainda estão no princípio do processo de aprendizagem da linguagem, pode fazer sentido que danos a seu hemisfério esquerdo tendessem a ser benignos, porque não existiriam tantas conexões sinápticas mapeadas ali ainda. Mas isso não explica por que danos ao hemisfério direito são tão devastadores em crianças. É possível que o HD seja mais ativo em crianças e então, conforme nos tornemos adultos, o lobo esquerdo se torne o hemisfério mais ativo? Se for assim, o que causaria essa transferência? E a que propósito isso serviria? Esses eram os pensamentos do neuropsicólogo Goldberg. Conforme as crianças se tornam adultas, os papéis dos hemisférios poderiam ser trocados? Goldberg observou que, quando crianças, somos expostos a imensos volumes de novas informações, enquanto já adultos, operamos na maior parte do tempo executando tarefas rotineiras e usando informações que nos são familiares há muito tempo. Ele se perguntou se a transição da infância para a vida adulta envolve uma ampla transferência de funções e informações do HD para o HE. Em 1981, Goldberg publicou um artigo teórico que ligava o HD à novidade cognitiva e o HE à rotina cognitiva. Ele postulou que o lado direito do neocórtex é mais ativo do processamento de conceitos novos e desconhecidos, enquanto o lado esquerdo é mais ativo no processamento de características conhecidas e familiares. Conforme o indivíduo se desenvolve da juventude para a maturidade, a introdução de novos estímulos pode ser processada no lado direito do córtex e, então, ser transferida e armazenada como informação familiar no lado esquerdo do córtex. Isso explicaria por que danos ao hemisfério direito são tão relevantes em crianças e por que ferimentos do lado esquerdo são mais devastadores em adultos. Em ambos os casos, o local do ferimento afeta a área mais ativa do cérebro. A hipótese de Goldberg foi, na verdade, um simples reflexo de como tendemos a aprender enquanto espécie avançada, ou seja, exatamente como no modelo microscópico de Hebb de aprendizagem entre neurônios. Somos programados em larga escala para recorrer a padrões conhecidos de informação para entender melhor informações novas e desconhecidas. Faria sentido sermos equipados com um cérebro grande, que consiste em um hemisfério direito habilidoso no processamento de novas informações e um hemisfério esquerdo igualmente habilidoso no processamento de padrões de informações e comportamentos rotineiros, familiares e automáticos. Nosso relacionamento aprendido com estímulos familiares constrói um armazém de habilidades habituais que fornece um ponto de partida para nossa capacidade de aprender novos conceitos. A plasticidade que nos distingue como espécie é nossa capacidade de usar conceitos familiares e ligá-los a conceitos não familiares. Também sabemos, a partir do modelo de Hebb, que quando encontramos novas informações ou experiências, aprendemos associando os novos estímulos com memórias armazenadas, dados conhecidos familiares, na forma de padrões sinápticos pré-existentes. Dessa forma, criamos circuitos sinápticos novos e mais aprimorados para construir modelos maiores
de entendimento. Nos estágios iniciais do aprendizado, enfrentamos a novidade. A aprendizagem continua por meio de nossa capacidade de estarmos presentes e atentos às novas informações. Em seguida, vêm momentos durante os quais revisamos e internalizamos os novos estímulos, enquanto começamos a torná-los familiares ou conhecidos. Ao final de todo o processo de aprendizagem, a informação recém-adquirida é conhecida e familiar. Se aprendemos um comportamento ou uma tarefa, eles podem se tornar rotineiros, até automáticos. Nossa capacidade de processar o desconhecido até ficar conhecido, o não familiar até ser familiar, a novidade até a rotina, é exatamente a forma como procedemos em nossa evolução individual. Se a mente se baseia em representações internas familiares, ideias conhecidas, para especular e criar novas representações internas, ideias desconhecidas, poderia o hemisfério direito ser o local onde processamos experiências novas, servindo como o palco onde inventamos novas ideias para a futura experiência? Será que o hemisfério esquerdo poderia ser nosso armazém para informações e ações que se tornaram familiares? Se isso for verdade, esse paradigma começaria a redefinir nosso modelo dos hemisférios do cérebro, que muitos textos neurológicos padrão descrevem como totalmente separados em suas funções. Por exemplo, agora faria sentido porque se pensava há muito tempo que o centro da linguagem se localizava no hemisfério esquerdo. Como a linguagem é uma função rotineira e automática para a maioria de nós, ela é predominantemente dominada pelo HE. A ideia de que o hemisfério direito seja responsável pelas relações espaciais pode também ser compreendida agora. Quando participantes de testes aprendem representação espacial, ao serem expostos àqueles quebra-cabeças que neurocientistas cognitivos usam, esses participantes inicialmente processam suas experiências espaciais no HD, exatamente por causa da novidade. O processamento cerebral duplo, a mudança do processamento de informações novas no hemisfério direito para seu mapeamento como rotina no hemisfério esquerdo, é consistente com todos os tipos de aprendizagem, segundo um estudo conduzido por Alex Martin e seus colegas do Instituto Nacional de Saúde Mental. Usando PET scans, tomografias por emissão de pósitrons, eles estudaram o fluxo sanguíneo no cérebro humano funcional durante a exposição a tarefas novas envolvendo palavras e objetos. Toda vez que uma tarefa era apresentada aos participantes, uma área específica no HD ficava particularmente ativa. Conforme os participantes aprendiam diferentes tipos de informações, de modo que o tema se tornava algo familiar ou rotineiro, a ativação no HD diminuía. Conforme a tarefa era executada por exposição repetida ao novo objeto ou nova palavra, uma região específica no HE ficava mais ativada. Em todos os participantes, houve uma mudança óbvia no modo como a informação nova se tornava processada como rotina. De fato, numerosos estudos demonstraram que os humanos aprendem por meio de processamento cerebral duplo. Em experimentos que colocavam os participantes em situações novas que demandavam resolução de problemas complexos, foi vista uma atividade cerebral aumentada começar no lobo frontal direito. Conforme os participantes aprendiam as soluções para os problemas, seu lobo frontal esquerdo exibia a atividade neurológica elevada. Parece que a transformação de informações novas do hemisfério direito para informações rotineiras no hemisfério esquerdo ocorre independentemente da natureza do tipo de informação que está sendo aprendida. Os circuitos neurológicos localizados no HD são especialmente habilidosos em aprender uma nova tarefa com rapidez, enquanto as redes sinápticas do HE são mais habilidosas em aperfeiçoar uma tarefa considerando motivação suficiente e prática diligente. Transformando o desconhecido em conhecido.
É importante entender que estamos falando sobre graus de atividade dentro de circuitos neurais. As atividades gerais dos hemisférios direito e esquerdo, observadas no modelo novidade e rotina, mostram tendências definidas ou padrões que se correlacionam com uma mente ativa. Como podemos começar a compreender a essa altura? Cada indivíduo tem sua própria capacidade para processar informação e aprender, baseado no quão difícil uma tarefa pode lhe parecer. É por isso que o movimento da atividade do córtex direito para o córtex esquerdo em um processamento novidade e rotina pode ocorrer em minutos, horas ou anos, dependendo da complexidade da tarefa e da habilidade da pessoa envolvida. Inicialmente, os cientistas especulavam que as funções sob os cuidados do hemisfério direito eram mais criativas, intuitivas, espaciais, não lineares, orientadas ao significado, emocionais e abstratas do que as atividades do lobo esquerdo. De acordo com o nosso modelo do processamento cerebral duplo, isso está correto. Quando somos criativos, estamos aceitando a novidade. Quando somos intuitivos, estamos projetando possibilidades desconhecidas. Quando somos não lineares e abstratos, não estamos na rotina nem fixos em um padrão de familiaridade. Quando estamos buscando significado em referência à nossa própria identidade, estamos projetando novas ideias em relação a conceitos antigos para avançar a sabedoria de nós mesmos. É assim que o cérebro direito está mapeado para funcionar. Por exemplo, o mito de que a música é processada no cérebro direito só é verdadeiro para aquelas pessoas sem habilidade musical. A maioria de nós, não músicos, processará a música do lado direito do cérebro por causa de sua novidade. Neuroimagens funcionais mostram que músicos habilidosos escutam e processam música do lado esquerdo do cérebro, por causa das redes neurais estabelecidas ali em virtude do aprendizado e da experiência. Considerando-se a natureza de nossa dualidade anatômica, podemos agora dizer que o hemisfério direito é quase igual ao esquerdo. Recebemos um cérebro que é estruturalmente programado para aprender novas tarefas e aperfeiçoá-las. Tornar conhecido aquilo que não é conhecido é a missão pré-programada no interior do hardware macro e microscópico de nosso cérebro humano. Antes de seguirmos adiante, quero resumir o que aprendemos até aqui. 1. Ao aprender novas informações, memórias semânticas, e ter novas experiências, memórias episódicas, formamos novas conexões sinápticas e evoluímos o hardware de nosso cérebro. 2. Aprendemos por associação. Usamos o que já sabemos para compreender os fatores desconhecidos que encontramos. Quando disparamos redes neurológicas que já estão desenvolvidas pelo nosso conhecimento e experiência, essa parte do cérebro está agora receptiva a efetuar novas conexões sinápticas para um entendimento ainda maior. Este é o modelo de aprendizagem de Hebb. Disparam juntos, conectam-se uns aos outros. 3. Lembramo-nos por repetição. Quando colocamos toda a atenção no que estamos aprendendo e o praticamos repetidamente, disparando aquelas conexões sinápticas várias vezes, substâncias químicas neurotróficas são liberadas, fazendo com que as sinapses entre neurônios formem relacionamentos de longo prazo. Neurônios que disparam juntos repetidamente se conectam uns aos outros de forma mais intensa. 4. Temos em nosso cérebro um hardware que nos capacita a aprender, a fazer do desconhecido algo conhecido, tanto no nível hebbiano dos neurônios, microscópico, quanto no nível do processamento cerebral duplo, macroscópico.